Nesta ocasião acontece um dos milagres mais conhecidos de Jesus, que é a multiplicação dos pães. Depois de um dia inteiro orando e ensinando o povo, no fim do dia os discípulos preocupados, eles já tinham aqui uma postura de tomar iniciativas, de perceber necessidades, de procurar Jesus para encontrar soluções. Eles procuram Jesus e dizem: Senhor, o dia está terminando. Era cultural, era comum entre os judeus que a pessoa que hospedava alguém oferecesse para este alguém, antes de despedir esta pessoa, uma refeição. E a preocupação dos apóstolos era essa. Ora, Jesus naquele lugar era o mestre, era o chefe, ele era o responsável por aquele grupo. E os discípulos perceberam que eles não tinham da onde tirar recursos e encontrar alimento para alimentar aquela multidão. Então eles procuram Jesus e falam: Jesus, está acabando o dia, se escurecer, é dever nosso alimentar esse povo, então é melhor que o Senhor os despeça-os enquanto é dia também, para que eles possam encontrar algum lugar, ainda durante o dia, aonde recolher comida, aonde pedir algum alimento, aonde comprar algum alimento. E Jesus, ao invés de despedir-os, diz aos discípulos: mas vocês têm alguma coisa? Vocês podem fazer alguma coisa? É melhor que a gente dê este alimento. E aí os discípulos falam algo que é absurdo para nós. Enquanto nós não compreendemos o que eles estão propondo aqui, nós não temos a noção do que está sendo dito. Mas os discípulos falam assim: olha, vamos por um acaso então comprar 200 denários de pães para alimentar esse povo? Primeiro, 200 denários de pão não daria pães suficiente para alimentar 5.000 homens. Esse é o grupo de homens, mas esses homens estavam lá com suas mulheres e possivelmente com suas crianças. Então é um grupo bem maior do que isso. Segundo, não havia lugar. Aliás, aqui em Itapeva, se você procurar uma padaria a esta hora, por exemplo, para tentar comprar pães para 5.000 pessoas, você não vai encontrar. Se você procurar isso, deixa eu jogar um lugar um pouco maior, se você procurar isso em Itapetininga, será que a gente encontra algum lugar em Itapetininga que forneça de pronto 5.000 pães? Ou, se você for contar somente uma esposa para cada homem, 10.000 pães. Se você for contar um filho para cada um, então você tem 15.000 pães, isso para comer um pãozinho cada um. Será que nós acharíamos isso aqui? Ora, se no século 21, em cidades como as nossas, isso é impossível, imagine nos dias de Jesus, lá na Palestina, num lugar semidesértico. Então o que os discípulos falaram era um absurdo, era uma tentativa deles de agradar ou de despertar em Jesus um caminho para o que eles deveriam fazer, uma luz. O que nós vamos fazer? Pegar 200 denários e comprar pães? E aí Jesus faz uma pergunta a eles: veja aí, faça um levantamento, o que nós temos no meio da multidão? Mas eles já tinham feito isso, eles já tinham conhecimento. Eles falaram: Jesus, nós temos aqui algo que a gente nem comentou com o Senhor, porque é completamente insignificante. Nós temos 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus disse: então manda o povo sentar, porque nós vamos alimentar o povo. Aí Jesus faz algo maravilhoso também, que para a nossa cultura foge um pouco o entendimento, mas eu gostaria de contar para vocês. Era cultural dos judeus, especialmente aqueles que eram fiéis à tradição judaica, pegar os pães na hora da refeição, levantá-los aos céus e abaixar a cabeça e agradecer e dar graças a Deus. Isso significava o quê? Significava gratidão a Deus, e significava que você estava debaixo de uma tradição que vinha há muito tempo, de dar graças ao Senhor num ato de humildade, abaixando a cabeça. O texto mostra algo diferente, que inclusive vai acontecer também lá no caminho de Emaús, quando Jesus, na casa dos 2 discípulos no caminho de Emaús, ele dá graças e eles identificaram que era Jesus, provavelmente por causa dessa atitude. Jesus não fez como os pais judeus faziam, levantando as mãos aos céus e abaixando a cabeça. Não, Jesus levantou os olhos aos céus. E isso era algo absolutamente novo. Isso era uma quebra de paradigma. Somente alguém que pudesse olhar de fato para os céus, alguém que conhecesse os céus, alguém que pudesse encarar os céus, poderia levantar a cabeça. E Jesus fez isso, mostrando que ele era o Senhor, o Filho de Deus, e que aquilo que estava na mão dele era suficiente para todos. Depois, lá no caminho de Emaús,
você lê a história dos dois caminhantes que passaram um dia caminhando com Jesus e não perceberam que era Jesus, chamaram Jesus para entrar na sua casa e para ficar com eles, e à mesa eles pediram que Jesus orasse. E quando Jesus ora, o texto diz que Jesus, levantando os olhos aos céus, orou. Nesse instante, os discípulos perceberam que ele era Jesus Cristo, porque ninguém tinha aquele hábito, exceto o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Resultado, depois das orações, Jesus começou a partir aqueles pães e a dar aos discípulos para que eles dessem ao povo. Eu tento imaginar essa cena, eu já tentei fazer, não sei se vocês fizeram isso, eu já tentei fazer isso várias vezes, mas eu imaginei Jesus com um pão na mão e repartir. O óbvio é que nós ficamos com duas metades, e depois você reparte de novo e você tem em 4 partes. Como que Jesus conseguia fazer isso e as partes não diminuíam? Alguma coisa aconteceu. Ou Jesus tirava de um saco 5 pães e nunca acabavam os 5 pães, ou nas mãos de Jesus, quanto mais se partia, mais pão ficava. Mas o fato é que os pães alimentaram aquele povo todo. Aí você perguntou assim: pastor, tem algum significado os números nesse texto? Não, não tem. Não tem. Sobraram 12 cestos, tem algum significado isso? Tem. Não o número 12, mas tem um significado. Que significado é esse? É que o texto diz que as multidões se fartaram, ou seja, ficaram satisfeitas. Então ninguém pode dizer assim: ó, Jesus cortou um pedacinho bem pequenininho e dividiu para dar um pedacinho para todo mundo. Não. Todos se fartaram. E sobraram 12 cestos. O que isso significa? Significa que aquilo foi real, porque todos comeram e se fartaram, e sobrou muitas vezes mais do que o que tinha no começo. Este milagre é um fato histórico, e aqui são pelo menos 15 mil testemunhas de que Jesus fez isso. Para a nossa geração, como todos esses 15 mil já morreram, isso é insignificante. Mas você imagina na Palestina, naquela época, 15 mil testemunhas falando e contando que comeram. São prova viva de que aquilo de fato aconteceu. E não só aconteceu, mas sobrou. Para quem quisesse ver, mais 12 cestos de pães. Você já imaginou? Para cada uma dessas 15 mil pessoas, contando as esposas e os filhos, você já imaginou se cada uma delas contasse para pelo menos mais um? Em um dia, nós teríamos 30 mil pessoas sabendo do milagre de Jesus. Possivelmente isso aconteceu no primeiro ano do ministério de Jesus. Possivelmente. Poucos meses depois, centenas de milhares de pessoas sabiam do que Jesus era capaz, por causa do poder de Deus. A pergunta para nós agora é: 2000 anos depois, você sabe do que Jesus é capaz? A grande dificuldade nossa diante das lutas e das dificuldades e das necessidades é nos lembrarmos do que Jesus é capaz. Ele é Deus e Ele pode todas as coisas. Ele é Deus e nada é impossível para Ele. Você sabe disso? Aquela multidão poderia ter ouvido muitas coisas de Jesus e esquecido de todas elas, mas eles jamais esqueceram de que Jesus era capaz de fazer algo extraordinário, como pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar uma multidão de milhares e multiplicar isso. Jesus é capaz de pegar a sua miséria, a sua tristeza, a sua necessidade, a sua dificuldade, e reverter isso. E não só capaz de reverter, mas segundo Paulo nos ensina na carta dele aos Efésios, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Você sabe disso? Você tem convicção disso? A importância deste milagre não foi simplesmente alimentar as pessoas, mas foi mostrar o poder de Cristo. Poder do qual muitas vezes nós nos esquecemos. E diga-se de passagem, as piores ciladas nas quais nós caímos exatamente ou por duvidar ou por esquecer do poder de Deus para reverter circunstâncias. Então Jesus está ensinando nesse texto para nós. É Ele quem nos sacia internamente.
Ele que nos acode nas nossas necessidades espirituais, físicas e emocionais. É Ele que da nossa miséria e da nossa escassez traz prosperidade. É Ele que da nossa fraqueza tira força. É Ele que multiplica aquilo que está acabando na nossa vida. É Ele que pode fazer infinitamente mais do que tudo que eu posso pedir ou pensar. É nele que eu tenho que confiar para ter a resposta para o meu problema. É nele que eu devo depositar a minha esperança. É no poder dele que eu devo confiar. A questão lá não era ter 5 pães ou 5.000 pães. A questão é que sem Jesus, você pode ter 5 ou 5.000 e nunca vai ser suficiente. Mas com Jesus, você pode não ter nenhum. Pode ter 5, pode até ter os 5.000. Mas sempre com Jesus, essa conta sua vai ser potencializada. Entrar numa luta sozinho é um grande desafio. Entrar numa luta acompanhado de vários companheiros também é um grande desafio. Mas entrar numa batalha com Cristo Jesus é uma certeza absoluta de deleite e de satisfação. Porque com Ele ao nosso lado não existe circunstância difícil ou circunstância insolúvel. Jesus tem a solução. Jesus tem o que é melhor. Por isso aqueles discípulos estavam aprendendo que nada era melhor do que estar no lugar onde Jesus estava. Eles estavam sendo ensinados que nada era mais importante na vida do que fazer aquilo que Jesus mandava, do que obedecer a Jesus. Nada era mais primordial do que buscar em Jesus o alimento, o sustento, o suprimento para todas as nossas necessidades. Principalmente porque Jesus sabe que nós as temos.